Boa noite, tudo bem com vocês? Prazer muito grande a gente poder estar juntos novamente. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso. O Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou do mal, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Já falamos com o Senhor, já louvamos o Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E agora, ó Deus, fala o nosso coração, ó Pai. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos entender, para que possamos compreender a palavra do Senhor nessa noite. Vem de encontro, ó Deus, ao anseio do nosso coração, e nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui, ó Deus, com algo prático, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. É isso que pedimos, agradecemos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Amém. Vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 7, sétimo capítulo do Evangelho de Mateus, do verso 24 até o verso 27. Primeiro, lembrar de agradecer a vocês, que emprestaram aí o pastor Wellington para estar falando na nossa igreja. Foi muito bom também, A gente fez essa série aí, pensando em abençoar nossas igrejas, as famílias, e foi uma experiência muito boa. Tá bom? Espero que tenha sido boa também para vocês. É interessante esse texto porque, apesar de ser um texto que nós já conhecemos bastante, é um texto que ele fala muito ao nosso coração. Se você for estudar esse texto, você vai ver que ele é o final, ele é a conclusão do grande sermão do monte, o primeiro grande sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. Quando você estuda o Evangelho de Mateus, você vai ver que todas as vezes que Jesus subia ao monte, Jesus proclamava um sermão, Jesus proclamava um grande discurso. E esse, então, é o texto que encerra o primeiro grande sermão, o primeiro grande discurso do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus. Você vai ver, por exemplo, que Jesus está concluindo o texto, ele vai dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que palavras? As palavras que eu acabei de dizer, do capítulo 5 até esse ponto aqui, até o capítulo 7, verso 23. Então, tudo isso que Jesus disse, ele agora está fazendo menção a isso e dizendo, olha, tudo isso que eu disse, se você praticar, você vai ser alguém prudente. Se você ouvir e praticar, você vai ser alguém prudente. E aí ele vai começar a falar de dois homens. Ele fala de dois homens, e ele não fala de dois homens comuns, ele fala de dois homens que constroem, dois homens que edificam, dois homens que estão fazendo algo com as suas vidas. E é interessante que, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que viver é construir. E Jesus está falando por parábola, então Jesus está usando uma história para mostrar algo real para nós. Então Jesus não está falando só de casa, Jesus não está falando só de tijolo, Jesus não está falando só de cimento, Jesus está falando de homens que constroem suas vidas e constroem os seus lares. Hendrickson vai dizer algo muito interessante sobre isso. Ele vai dizer que viver significa construir ou edificar. Por isso, guarde o que eu vou dizer para você. Construir uma casa de cimento e tijolos é algo caro, que demanda tempo, mas chega ao fim. Agora, construir um lar saudável e duradouro é algo que leva toda uma vida e dura toda a eternidade. Por isso, quando você pensar em construir algo, não sonhe apenas com uma casa, mas sonhe, deseje e trabalhe para construir um lar. Não sonhe com uma casa para você chamar de sua, mas deseje, sonhe, almeje construir um lar que as pessoas vão chamar de nosso. É muito melhor construir um lar, é muito melhor edificar um lar do que apenas construir uma casa. Guarde isso para você. Construir uma casa de tijolos e cimento pode parecer difícil, mas é fácil. Agora, edificar um lar saudável, onde as pessoas têm prazer de estar, de ficar, onde elas têm orgulho de pertencer, é algo que leva toda uma vida, mas perdura por toda uma eternidade. E Jesus aqui não está falando só de casa,
Jesus está falando de construir um lar. 2 homens que constroem um lar. Agora, o interessante é que Jesus ele não fala de 3 homens, ele não fala de 4 homens, ele não fala de 3 casas e ele não fala de 2 casas. Ele fala de 2 homens e 2 tipos de casa. É por isso que quando a gente pensa na nossa vida, é por isso que quando nós pensamos no lar que nós edificamos, a primeira conclusão que a gente chega é que só há 2 tipos de construtores e só há 2 tipos de construção. Ou nós somos o prudente e edificamos sobre a rocha, ou nós somos o insensato e edificamos sobre a areia. E a grande pergunta para mim e para você, quando nós refletimos sobre esse texto, quando nós pensamos no nosso lar e na nossa família, é que tipo de construtores nós somos? Prudentes ou insensatos? Que tipo de lar nós estamos construindo? Um lar sobre a rocha ou um lar sobre a areia? E isso faz toda a diferença. Preste atenção que, quando nós pensamos nisso, a primeira conclusão que nós chegamos é que ambas as casas, apesar de construídas de maneira aparentemente diferente, por pessoas diferentes, elas enfrentam o mesmo problema. Ambas as casas enfrentam o mesmo problema. Já parou para pensar nisso quando você lê esse texto? 2 homens constroem de maneira diferente, um é prudente, o outro é insensato. E aí, quando você olha, por exemplo, o terreno sobre o qual eles constroem, você vai perceber que esse terreno, muito provavelmente, é um vale, talvez um vale cercado por montanhas, um lugar plano, aonde passa um rio. E eles constroem no mesmo terreno, eles constroem no mesmo lugar. As 2 casas ficam sobre o mesmo chão, no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma aldeia, no mesmo espaço. Ambas as casas são construídas no mesmo lugar. Isso vale muito para mim e para você, porque o meu lar e o seu lar são edificados no mesmo lugar. Nós moramos na mesma cidade, nós vivemos no mesmo mundo, nós pisamos no mesmo chão, nós estamos sob o mesmo céu. Por isso nós edificamos a nossa casa, apesar de talvez edificarmos de maneira diferente, mas nós edificamos elas no mesmo lugar. E é interessante isso porque aquele homem prudente, abra sua Bíblia em Lucas 6, capítulo 6, verso 47 e verso 48. Abre lá para a gente ver o texto paralelo que conta a mesma história de Mateus, as mesmas palavras de Jesus, mas contadas por Lucas. Lucas vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 6, verso 48 e verso 49. Olha o que ele vai dizer. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Verso 49, mas o que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Olha que interessante isso, aquele homem prudente, ele se esmera, aquele homem prudente, ele se esforça, ele cava, ele joga o alicerce, né? A gente chama isso hoje de sapata, a gente faz a sapata, a gente coloca lá a viga, a gente aterra o terreno com pedra. Aquele homem, então, ele empreende esforço para edificar a sua casa, ele edifica ela de maneira pensada, ele edifica ela de maneira prudente. O outro não, o outro é insensato. Ele não constrói o alicerce bem feito, ele não cava direito, ele constrói sobre a terra, ele constrói sobre a areia, ele constrói sua casa de qualquer jeito. Mas ambas as casas enfrentam os mesmos problemas. A chuva cai, o rio enche, os ventos sopram, os ventos começam a bater contra as casas e elas enfrentam os mesmos problemas. O que isso mostra para mim e para você? Apesar de talvez você ter construído o seu lar de maneira prudente, apesar de você talvez ter pensado assim, olha, eu vou fazer tudo direitinho, eu vou orar muito antes de casar. Tem um provérbio chinês que diz, antes de casar, abra bem os olhos.
Depois de casar, feche bem os olhos, porque não tem mais o que fazer. Feche os olhos. Mas você abriu bem os olhos antes de casar. Você orou bastante, você pediu orientação a Deus, você casou, o seu leito imaculado, você não fez nada de errado, você fez todas as coisas direitinho, namorou, noivou, casou. E aí você pensa assim, olha, nada de errado vai acontecer com a minha casa. E aí você olha para a casa do vizinho, você olha para o lado do vizinho e fala, que pena. Esse pessoal já começou a família deles toda errada. Eles não se casaram, tiveram filho antes, depois tiveram que acertar as coisas no meio do caminho. Esse negócio vai dar errado. Eles vão ter problema. E aí é interessante, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que, apesar de todo o nosso esforço, apesar de toda a nossa prudência, apesar de todo o nosso empreendimento pessoal para edificar o nosso lar, em algum momento as adversidades virão sobre nós. Em algum momento a chuva vai cair sobre o nosso teto, em algum momento o vento vai soprar e vai balançar a nossa casa, em algum momento o rio vai encher e vai ameaçar entrar no nosso lar. Em algum momento os ventos vão bater contra a porta, contra o muro da nossa casa. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei uma noite inteira vigiando a água na rua, para ver se ela ia passar da porta da minha casa. Porque ela já tinha tomado a rua, tomado o meu quintal, ela já tinha subido pela rampa da garagem, e ela estava começando a entrar por debaixo da minha porta. E eu passei a noite inteira vigiando a água. E aí, quando a gente passa por isso, a gente fica pensando, olha, mas o que eu fiz de errado? Será que era para ter construído esse lar assim? Será que era para ter edificado dessa forma? Mas lembre-se disso, meu irmão. Não é a forma como você constrói o seu lar que vai evitar que em algum momento alguma adversidade venha sobre ele. As adversidades virão. Já dizia o poeta que aquele que passou por essa vida e não sofreu, não foi homem, mas foi espectro de homem. Não viveu. Ou seja, o sofrimento ele vem. O sofrimento ele é algo que ele não é alheio à nossa vida. Em algum momento o nosso lar vai ser bombardeado, em algum momento o nosso lar ele vai ser assombrado com algumas coisas. E aí como que a nossa casa vai ficar de pé? Uma segunda conclusão que nós chegamos também é que, se é uma verdade que em algum momento o nosso lar vai passar por dificuldades, uma outra grande verdade é que algo ou alguém sempre vai tentar derrubar o nosso lar. Sempre haverá algo, sempre haverá alguém tentando minar a paz da nossa casa, sempre haverá algo, sempre haverá alguém tentando tirar algo do nosso lar, sempre haverá algo, sempre haverá alguém tentando destruir aquilo que nós, com muita prudência, com muita qualidade, tentamos construir. Jesus deixa isso muito claro para nós. É interessante que Jesus ele não dá detalhes das casas, mas quando você vai estudar esse texto, você percebe que as casas naquele tempo não eram construídas da mesma forma que as casas são construídas hoje. As paredes eram paredes precárias, os tetos eram os tetos de palha, tetos que não tinham muita segurança. Daí você vê, por exemplo, que aqueles homens que levam paralítico até Jesus têm muita facilidade em subir o telhado da casa, destelhar a casa e descer o paralítico pelo telhado. Porque o teto não era pregado, o teto era solto, ou ele era de palha, ou ele era de uma telha muito mal feita, uma telha feita na mão. Não era algo bem feito, não havia laje. Então as casas eram muito precárias e a chuva vem muito forte, e o rio sobe, e o vento começa a bater, e o vento começa a soprar, e o vento começa a balançar as paredes da casa, porque sempre haverá algo, sempre haverá alguém tentando destruir o nosso lar. Quantos lares, por exemplo, você conhece que já enfrentaram tribulação? Que estão passando por adversidades? Quantos lares você conhece que estava tudo bem, de repente, do dia para a noite, o vento muda de direção e as coisas ficam ruins?
E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala de tribulação, ele usa uma expressão que no grego ela é muito interessante, a tribulação é algo que ela te achata tanto por baixo quanto por cima, é algo que te prensa. Então, quando você está passando por tribulação, é um negócio tão ruim, que parece que você está sendo esmagado. E aí o apóstolo Paulo ainda vai dizer que as nossas tribulações são multicoloridas, ou seja, elas nunca vêm sozinhas, sempre vem um monte. É assim na sua casa? Alguém fica doente, o carro bate, sua casa é arrombada, alguém perde o emprego, e aí quando você está sem dinheiro, perdeu o emprego, aí perde outro negócio, o negócio queima, e aí você tem que fazer uma viagem, porque a sua avó ficou muito doente, você precisa ir lá ver sua avó. Igual um dia eu estava no seminário, eu recebi a ligação dizendo, olha, se você não vier ver sua avó hoje, você não vai mais ver sua avó viva. Eu tive que juntar as minhas coisas na hora do almoço e vir embora de carro, chegar aqui de madrugada para tentar ver a minha avó viva. Quantos lares você conhece que são assim? Quantos lares, por exemplo, que você conhece, que eles enfrentaram a tribulação e eles sobreviveram à tribulação, mas não estão sobrevivendo à recessão? Quantas famílias você conhece, quantos casais você conhece que eles foram muito bem até o dinheiro acabar? Quando o dinheiro acabou, o casamento acabou. Não é à toa que a grande maioria dos divórcios hoje termina por conta de dinheiro. Ou porque alguém quer ficar mais rico que o outro, ou porque realmente eles acham que eles têm pouco dinheiro para permanecer casados. Quanta gente você conhece, quantos casais você conhece, quantas famílias você conhece que elas nunca conseguiram vencer o luto. A família ia muito bem até que alguém faleceu naquela família e o luto parece que é eterno. E você entra na casa e a casa parece que o sepulcro é no cemitério, mas parece que a casa é uma extensão dele. A casa é escura, toda fechada, é triste, é vazia. A mesa não tem graça, não tem risada, não tem brincadeira, só tem choro, só tem dor. A minha avó paterna perdeu uma filha aos 15 anos de idade. A filha dela, minha tia, né, tinha 15 anos quando faleceu. Foi o motivo dos meus avós terem mudado de Minas para cá. E algumas vezes, quando eu era criança, adolescente, eu chegava na casa da minha avó, e a minha avó sempre acordou muito cedo, porque sempre trabalhou em padaria, e eu ia tomar café com a minha avó todo dia, mas algumas vezes eu chegava na casa da minha avó, alguns dias no ano, e a minha avó não tinha levantado da cama, e a minha avó não tinha feito café, e a minha avó não tinha trocado de roupa, e a minha avó passava o dia inteiro deitada, chorando. E eu, vó, está tudo bem com a senhora? Está bem, meu filho, vai passar, vai passar. E aí eu não ia mais lá aquele dia, quando eu ia no outro dia, minha avó estava bem, tinha tomado café, tinha trocado de roupa, tinha feito café para a gente. E depois de muito tempo eu fui entender que isso acontecia no dia que a minha tia que faleceu fazia aniversário, e no dia que a minha tia que faleceu. Naqueles 2 dias, a minha avó era outra pessoa. Ela relembrava o luto com tristeza, com dor. Quantas famílias você conhece que não conseguem vencer a morte? A família veio muito bem até que alguém morreu, e aí a família se esfarelou. A família deixou de existir. Seja porque ficam brigando para ver quem fica com a herança, ou seja porque realmente o elo que ligava todo mundo era aquela pessoa. Quantas famílias você conhece que elas iam muito bem? Quantas famílias você conhece, pessoas que você achava que o casamento deles era maravilhoso, até que veio uma tentação, e algum dos cônjuges não conseguiu resistir àquela tentação, cedeu àquela tentação, cedeu ao encanto de alguém, quebrou a aliança com Deus, quebrou a aliança com o seu parceiro, quebrou a aliança com o seu cônjuge, e essa família deixou de existir. Guarde muito bem isso, meu irmão, para que você fique atento todos os dias. Sempre haverá algo, sempre haverá alguém querendo minar, sempre haverá alguém disposto a destruir aquilo que você está construindo ao longo da sua vida.
Por isso, cuide bem do seu lar. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Porque muitas vezes pode vir alguma coisa sobre o seu lar e você não está esperando, e você não está preparado, e aí a sua casa é levada. Começa a casa da história. Começa a casa da história. Agora, se é uma verdade que as nossas casas, os nossos lares, eles sempre vão enfrentar um problema, eles sempre vão enfrentar uma dificuldade, eles sempre vão enfrentar uma adversidade, uma outra grande verdade é que, apesar disso, apesar das adversidades da vida, apesar daqueles que querem destruir o nosso lar, acabando com as nossas famílias, o que destrói a nossa casa, o que derruba o nosso lar, é a falta de um fundamento sólido. Não são as adversidades, não são os inimigos da nossa casa que conseguem destruir aquilo que nós estamos construindo, mas é a falta de um fundamento sólido. Quando o fundamento sobre o qual o nosso lar está assentado é frágil, e a enxurrada vem, ele é levado. Jesus diz algo muito interessante. A casa do homem insensato, ela não foi apenas destruída. A destruição foi grande. A destruição foi total. A destruição foi completa. A queda dela foi uma grande queda. Por quê? O fundamento era frágil. O fundamento era ruim. E aí eu lembro a você que, olha que interessante isso, Jesus não fala de paredes. Jesus, quando conta essa história, ele não dá detalhes das casas, ele não fala da beleza das paredes, ele não fala da suntuosidade do teto, ele não fala da firmeza do teto, ele não fala se o teto era rebaixado ou tinha lustre, ele não fala se as paredes, a janela era de blindex, ele não fala os quadros que estavam pendurados na parede, ele não dá nenhum detalhe, ele dá apenas uma referência. Uma foi construída sobre a rocha e uma foi construída sobre a areia. O fundamento de uma era sólido, o fundamento da outra era frágil. E aí eu volto à pergunta inicial a você. Sobre qual fundamento você tem construído a sua casa? Sobre qual fundamento você tem construído o seu lar? Sobre qual fundamento você tem construído a sua vida? Um fundamento sólido ou um fundamento frágil? A sua casa é construída sobre a rocha ou a sua casa é construída sobre a areia? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus é o fundamento sólido sobre o qual o nosso lar deve ser construído. Se você quer impedir que a enxurrada leve o seu lar, se você quer impedir que as adversidades venham, quando elas vierem, elas vençam o nosso lar e destruam a nossa casa, a minha casa, a sua casa, só há um fundamento sobre o qual nós devemos construir. E esse fundamento tem um nome, esse fundamento não é simplesmente uma ideia, esse fundamento não é um sentimento, esse fundamento é uma pessoa, esse fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento sólido sobre o qual o nosso lar deve ser construído. O seu lar, a sua vida, deve ser edificada sobre as palavras de Jesus. É por isso que Jesus diz, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha que interessante, não é só ouvir, mas é praticar, não é só saber sobre a vida de Jesus, mas é viver a vida de Jesus, seja no meu dia a dia, seja no dia a dia da minha família, é isso que é construir um lar sobre a rocha. Todas as vezes, então, que eu vivo a vida de Jesus, eu estou construindo a minha vida, eu estou construindo o meu lar sobre um fundamento sólido. Agora, quando eu ouço as palavras de Jesus e não as pratico, quando eu não vivo a vida de Jesus, quando eu venho aqui na igreja todos os domingos, todas as quintas-feiras, e nada do que é dito, nada do que é ensinado, nada disso impacta a minha vida, nada disso muda a minha vida, nada disso transforma a minha vida, então o fundamento da minha vida, o fundamento do meu lar, é um fundamento muito frágil.
E quando vier qualquer corrente de água, quando vier qualquer enchente, vai carregar o meu lar, vai carregar o seu lar. É por isso que nós temos que viver sobre a palavra de Jesus e viver a palavra de Jesus. E é interessante isso, porque Jesus ele faz nesse texto uma referência direta ao que ele acabou de dizer antes. E quando você começa a ler Mateus 5, o começo do Sermão do Monte, você vai perceber que um dos primeiros ensinamentos de Jesus, ele fala sobre o adultério. E ele diz, olha, não é aquele que se deita com a mulher que está adulterando somente, mas aquele que olha com a mulher com um olhar de perversão, com um olhar de pornógrafo, esse já está adulterando também. Aquele que deseja a mulher quando a olha, esse já está adulterando também. E aí você começa a pensar, muitos casamentos acabam, não quando o marido sai de casa, mas quando ele deu uma primeira olhada na outra mulher. E vice-versa. Mas por que eu não olho para outra mulher? É porque a minha mulher é tão bonita assim? Por que eu não olho para outra mulher? É porque eu sou muito melhor do que os outros homens desse mundo? Não. Eu não olho para outra mulher porque quem determina o que eu faço ou deixo de fazer é Jesus Cristo. E na sua palavra ele diz que eu não posso olhar para outra mulher. E aí eu tenho que fazer como Jó, fazer um pacto com os meus olhos, para não pecar contra Deus. Percebe como viver a palavra de Jesus ajuda o meu lar e o seu lar a ser construído sobre um fundamento sólido? Porque muitas vezes nós queremos construir o nosso lar e nós nos preocupamos com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber, com aquilo que nós vamos vestir. Mas um segundo fundamento, um segundo ensinamento que Jesus diz, olha, você não deve ficar preocupado com aquilo que você vai comer, beber ou vestir. Você deve ficar preocupado em buscar em primeiro lugar as coisas do meu reino e a sua justiça. Porque se você fizer isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí eu entendo que as primeiras coisas têm que vir primeiro. O melhor da minha vida, o melhor do meu dia, o melhor do meu dinheiro tem que ir tudo para aquele que é o melhor na minha vida, para aquele que é o rei da minha vida, para aquele que é o Senhor da minha vida, para Jesus. E aí todas as outras coisas me serão acrescentadas. E eu não preciso me preocupar com elas. Mas quanta gente acorda de manhã e deita à noite, preocupado com o que comer, beber e vestir. Mas em momento algum se preocupa em estar com Deus e dizer, Deus, hoje eu não tenho o que comer, nem o que beber e nem o que vestir. O que o Senhor pode fazer por mim? Nós invertemos as coisas. E aí não sabemos por que quando a enxurrada vem, o nosso lar é carregado. Muitas vezes nós brigamos com o nosso marido, nós brigamos com a nossa esposa, brigamos com o nosso marido, irritamos os nossos filhos, não pedimos perdão, não nos reconciliamos. Uma vez eu fui aconselhar um casal e eu fiquei chocado quando eles disseram que fazia 5 anos que eles não conversavam. Eles falavam só bom dia, boa noite, decidiam as coisas de escola das crianças, mas não conversavam. Dormiam em quartos separados. Porque em algum momento, alguma coisa fez uma ruptura tão grande naquele casamento que ficou impossível a convivência. E aí um outro princípio que Jesus ensina para mim e para você no Sermão do Monte é, olha, se você tiver alguma coisa contra alguém, e você estiver vindo entregar o seu dízimo, a sua oferta, faz o seguinte, você deixa a sua oferta, não na mão do pastor, não, você deixa a sua oferta ali do lado, você volta, se reconcilia com aquela pessoa, depois você vem e entrega a sua oferta. Mas o nosso coração é tão duro, porque sabe o que a gente faz? A gente não entrega a oferta, porque a gente está com raiva da pessoa, mas a gente também não pede perdão à pessoa, então a gente nem pede perdão à pessoa e nem entrega a oferta, ou seja, a gente não faz nada. Mas o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você com esse princípio? Olha, a reconciliação ela tem que acontecer.
Não ache que entregando a oferta você vai estar se reconciliando com Deus e com o outro, porque você não vai. Você tem que se reconciliar com o outro primeiro, para depois entregar a sua oferta, porque o dinheiro não é o mais importante para Deus. O mais importante para Deus é que haja paz e harmonia entre os irmãos. Porque nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é interessante porque quando a gente pensa em Jesus ser o fundamento sólido do nosso lar, a gente lembra do Salmo 127. O salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha que interessante isso, Deus está edificando a nossa casa, Deus está edificando a casa do Salmo, mas os trabalhadores estão parados, os trabalhadores estão inertes, os trabalhadores estão de braços cruzados? Não, enquanto nós edificamos o nosso lar, Deus também edifica o nosso lar. Nós trabalhamos e Deus trabalha, há uma sinergia. Agora, o que o salmista está dizendo para mim e para você, e o que Jesus está mostrando para mim e para você? Olha, enquanto eu edifico o meu relacionamento com Deus, quanto mais próximo de Deus eu for, quanto mais íntimo de Deus eu for, quanto mais importante Deus for na minha vida, na minha história, mais Deus vai edificar a minha família. Mais perfeito vai ser o meu lar. Os problemas virão, as adversidades virão, mas nós vamos estar edificados sobre um fundamento sólido. O nosso relacionamento com Deus vai ser tão sólido que nada vai abalar a nossa casa. E aí, guarde uma coisa, você que é pai. Os seus filhos vão amar o que você ama. Você já parou para pensar nisso? Os seus filhos vão amar o que você ama. E qual é a intensidade do seu amor para com Deus? Qual é a intensidade do seu amor para com a igreja? Qual é a intensidade do seu amor para com as missões, a evangelização? Se você amar essas coisas profundamente, os seus filhos vão amar profundamente a Deus, a igreja, a família, as missões. E aí eu acho interessante, o pastor Wellington deve ouvir isso muito mais do que eu, porque ele é pastor de adolescentes, secretário sinodal. Mas é engraçado, porque alguns pais chegam para mim e falam assim, olha pastor, meu filho adolescente, ele entrou numa fase de que ele não quer vir à igreja. Ele entrou numa fase de que ele não gosta mais da igreja, ele não gosta mais das coisas de Deus, e aí eu fico olhando para quem está falando comigo, né, Wellington? O cara também não gosta de vir na igreja. Eu falo, como é que seu filho vai gostar de vir na igreja se você não gosta de vir na igreja? E aí, quando eu falo nisso, não tem como eu deixar de lembrar do meu pai. Cara, o meu pai, ele deixou um legado para mim e para os meus irmãos. O maior legado que o meu pai deixa para nós, ele deixa sem dizer uma palavra. Eu, enquanto solteiro, eu nunca vi o meu pai dormir sem ler a Bíblia e sem orar. Nunca vi. Quando eu acordava, às vezes, de madrugada, meu pai acordava sempre às 3:30 da manhã, porque tinha que abrir padaria e entregar pão. Quando eu acordava, às vezes, de madrugada para ir no banheiro, eu via a luz da sala acesa. Quando eu abria a porta do meu quarto, meu pai estava lá, ajoelhado, orando, ou sentado lendo a Bíblia. Nunca vi meu pai acordar ou dormir sem orar e ler a Bíblia. Meu pai não precisou sentar comigo um dia e dizer assim, olha meu filho, é importante que você leia a Bíblia. Porque eu olhando para o meu pai, eu sabia que aquilo era importante. Às vezes, domingo à tarde, quando a gente estava cansado, tinha acabado de almoçar, todas as crianças brincando, a nossa igreja tinha 4 congregações, cada domingo a gente ia fazer um trabalho de criança em uma congregação diferente no domingo à tarde. Às vezes meu pai ia pregar em algum lugar e ele me levava junto, porque meus pais também têm 4 filhos, e aí tinha que levar alguém, e eu gostava de ir com ele, gostava de passear, e eu ia junto, conhecia gente nova, conhecia lugares diferentes. Meu pai era Gideão,
é até hoje, um dos gideões mais antigos aqui do estado. E aí é interessante, quando eles iam distribuir o Novo Testamento, nós que éramos crianças, ficávamos até meia-noite, 11 horas da noite, carimbando o Novo Testamento para eles distribuírem, e aquilo era uma festa, eles compravam pizza, e eles compravam refrigerante, e eles compravam picolé, e a gente carimbava lá 10 mil, 20 mil caixas de Novo Testamento, enchia a picape do meu pai, e meu pai saía pelo estado com os outros gideões distribuindo Novos Testamentos. Meu pai nunca precisou chegar para mim e dizer, olha filho, pregue a palavra. Há tempo é fora de tempo, porque o meu pai fazia isso, eu vi o meu pai fazer isso, e isso é importante. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Preste atenção nisso. Seu filho vai amar aquilo que você ama. Se você amar qualquer coisa acima de Deus, seu filho também vai amar. Mas se você amar a Deus sobre todas as coisas, seu filho também vai amar. Se o seu coração for todo de Deus, o do seu filho também será. Porque quando eu saía da minha casa, ia tomar café na casa da minha avó, e eu entrava na casa da minha avó, o meu avô estava sentado na mesa, lendo a Bíblia. Meu avô tem 93 anos. Ele já não ouve mais direito. Essa semana nós recebemos a notícia de que seus órgãos, né, já estão começando a falhar. Ele já usa marca-passo há 15 anos. Mas se você chegar na casa do meu avô agora, que é a hora que ele dorme, você vai encontrar o meu avô sentado, lendo a Bíblia. Jesus é o fundamento sólido sobre o qual nós temos que edificar o nosso lar. Eu não sei sobre qual fundamento você tem edificado a sua palavra, o seu lar. Mas se você edificar o seu lar sobre as palavras de Jesus e sobre a vida de Jesus, o seu lar ainda continuará de pé quando as adversidades chegarem. O seu lar ainda continuará de pé quando a chuva cair e não parar de cair. O seu lar ainda continuará de pé quando as águas do rio subirem. O seu lar continuará de pé quando os ventos baterem contra as paredes da sua casa e a balançarem. Porque o seu lar é um lar construído sobre um fundamento sólido. Lembre-se de uma coisa: a diferença entre uma família que triunfa nas tempestades e aquela que naufraga não são as circunstâncias enfrentadas, mas o alicerce sobre o qual ela está edificada. Adversidade nenhuma pode destruir a nossa casa, se ela estiver sendo edificada sobre Jesus, suas palavras e sua vida. Deixe Jesus edificar o seu lar. Ele é especialista em construir lares melhores do que nós. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, ó Pai. Deus, e diante da palavra do Senhor, nós temos que olhar para nós e refletirmos, ó Deus, sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que tem sido prioridade na nossa casa e na nossa família. Por isso, ó Deus, através do Teu Espírito, ó Pai, incomoda cada um aqui nessa noite. Fala conosco, ó Deus, aonde temos edificado, ó Pai, sem o Senhor. Se nós estamos construindo um lar, ó Pai, e o Senhor não está construindo conosco, ó Deus, então nos ajuda a parar, ó Deus, e rapidamente começarmos a construir juntos com o Senhor. Abençoa cada família aqui, Deus, cada casal, cada lar aqui nessa noite. A palavra do Senhor nos mostra que todos nós enfrentamos dificuldades nas nossas famílias. E Deus, e com certeza há lares aqui nessa noite que têm enfrentado dificuldades, têm passado problemas, ó Deus, têm sentido a chuva bater no telhado, têm sentido a água subir do lado de fora, têm visto, ó Deus, o vento balançar as paredes da casa. Mas o Senhor, que é o Deus de toda graça e toda misericórdia, ó Deus, entra com a Tua providência nesses lares, ó Pai, de uma maneira muito especial, Senhor. Não deixa a enxurrada levar esses lares, mas firma eles onde eles estão, ó Deus. Anima os corações, fortalece as vidas nesses lares, ó Pai.
Talvez já tem gente aqui, ó Deus, que desistiu da sua casa. Ó Senhor, não deixa esse lar se desintegrar, meu Deus. Mas, Pai, de uma maneira muito especial também, ó Deus, nos mostra, Senhor, como devemos edificar um lar sólido. Nos ajuda a viver pela palavra de Jesus. Nos ajuda a viver a vida de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, ó Deus, que sem Ele nós nada podemos fazer, inclusive construir o nosso lar. Por isso, Deus, não nos deixe fazer mais nada sem o Senhor a partir de hoje. Que o Senhor seja o fundamento sólido sobre o qual a nossa vida e o nosso lar são edificados. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe grandemente sua família.